Olá! Vocês verão agora uma breve apresentação sobre o CRISPR. Meu nome é Graziele Pimentel Coelho Almeida, sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Há alguns anos atrás, especificamente em 2012, duas colegas, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, inventaram uma nova tecnologia para editar o genoma chamada CRISPR-Cas9. A tecnologia CRISPR permite que os cientistas façam alterações nas células do DNA, podendo levar à cura de doenças genéticas. Essa tecnologia surgiu de um projeto de pesquisa básico destinado a descobrir como as bactérias atacam as infecções virais. As bactérias têm de lidar com os vírus em seu ambiente e pode-se pensar na infecção viral como uma bomba relógio, tendo apenas alguns minutos para desativá-la antes que seja destruída por elas. Por isso, muitas bactérias têm nas células um sistema imunológico adaptativo chamado CRISPR, que lhes permite detectar o DNA viral e destruí-lo. Faz parte desse sistema uma proteína chamada Cas9, que é capaz de procurar, clivar e degradar o DNA do vírus de maneira bem específica. Por fim, no meio dessa pesquisa para entender a atividade da proteína Cas9, foi descoberto que poderiam utilizá-la como tecnologia de engenharia genética, uma ferramenta para cientistas apagarem ou inserirem partes específicas do DNA dentro das células com incrível precisão, podendo criar oportunidades de fazer coisas que não foram possíveis no passado. A tecnologia CRISPR já foi utilizada para alterar o DNA em células de camundongos, macacos e de outros organismos. Cientistas chineses também demonstraram ser possível usar a tecnologia CRISPR até mesmo para alterar genes de embriões humanos. Cientistas da Filadélfia mostraram ser possível usar CRISPR para remover o DNA de um vírus HIV integrado dentro das células humanas infectadas. A oportunidade de se fazer esse tipo de edição genética também levanta questões éticas a serem consideradas, pois essa tecnologia pode ser empregada não apenas em células adultas, mas também em embriões de organismos, incluindo os da nossa própria espécie. Logo que essa tecnologia surgiu, uma revista publicou que seria possível escolher se seu filho teria olhos azuis, cabelos loiros, entre outras características. Por esta razão, se faz necessário um debate global sobre essa tecnologia, para avaliar todas as implicações éticas e sociais de sua utilização. Essa possibilidade de escolher as características dos filhos, como citou essa revista, levanta questões importantes sobre eugenia. Mas o que é eugenia? Eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton, significando bem-nascido. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Bom, basicamente, ele queria que os indivíduos bem dotados geneticamente, com boas estruturas, boas qualidades mentais, se reproduzissem, e aqueles que não tinham uma boa condição não se reproduzissem. Agora, veja como funciona essa tecnologia. Quando os vírus infectam uma célula, eles injetam nela o seu DNA. E numa bactéria, o sistema CRISPR permite que o DNA seja arrancado do vírus e inserido em pequenos fragmentos dentro do cromossomo no DNA da bactéria. Esses pedaços integrados do DNA viral são inseridos num local chamado CRISPR. Mas o que é CRISPR? CRISPR significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Ufa!
é um mecanismo que permite que as células se lembrem dos vírus aos quais estiveram expostas. E mais importante, esses pedaços de DNA são passados à descendência das células, fazendo com que elas fiquem protegidas desses vírus não apenas por uma, mas por muitas gerações de células, permitindo que as células mantenham uma espécie de registro das infecções. É como se fosse um cartão de vacina. Aliás, falando em vacina, vem em mim, Coronavac. Tô aqui, ó. Mas voltando ao assunto, uma vez inseridos esses fragmentos do DNA no cromossomo da bactéria, a célula faz uma pequena cópia de RNA que é uma réplica exata do DNA do vírus. Esses pequenos fragmentos de RNA do locus do CRISPR se associam e se ligam à proteína Cas9, formando um complexo que funciona como uma sentinela da célula. Ele vasculha todo o DNA da célula para encontrar locais que correspondam a sequências de RNA atuando como guias. E quando esses locais são encontrados, esse complexo associado ao DNA permite que a Cas9 corte o DNA viral através de uma ruptura muito precisa. Logo, podemos entender o complexo RNA-Cas9 como uma tesoura que pode cortar o DNA, fazendo uma ruptura na dupla fita do DNA. Esse complexo é programável, podendo reconhecer sequências específicas do DNA, fazendo uma ruptura naquele local. Essa atividade permite às células fazerem uma mudança muito precisa do DNA no local onde essa ruptura foi introduzida. O motivo de imaginarmos o uso do sistema CRISPR na engenharia genética é que as células têm a habilidade de detectar o DNA variado e consertá-lo. Então, quando a célula detecta a ruptura na dupla fita, ela consegue reparar essa ruptura, seja colando as extremidades do DNA danificado com uma pequena mudança na sequência daquela posição, ou seja, integrando um novo pedaço de DNA no local da clivagem. Então, se nós tivermos uma maneira de efetuar uma ruptura na dupla fita dentro do DNA nos locais certos, podemos estimular essas células a reparar essas falhas, seja pela ruptura ou pela incorporação de uma nova informação genética. Então, se formos capazes de programar a tecnologia CRISPR para fazer uma ruptura no DNA no local ou perto de uma mutação que cause a fibrose cística, por exemplo, poderemos programar essas células para reparar essa mutação. A oportunidade de utilizar uma tecnologia como CRISPR tem seu apelo por sua relativa simplicidade. Quando uma ruptura na dupla fita do DNA é feita, podemos induzir a reparação e, teoricamente, conseguir feitos como corrigir mutações que causam anemia falciforme ou a doença de Huntington, por exemplo. Provavelmente, as primeiras utilizações da tecnologia CRISPR devem ser feitas no sangue, que é onde é relativamente mais fácil de introduzir essa ferramenta nas células em comparação com tecidos sólidos. Hoje, muitos dos trabalhos que estão sendo feitos se aplicam a modelos animais de doenças humanas, como os camundongos. A tecnologia está sendo usada para mudanças muito precisas que nos permitem estudar a maneira como essas mudanças no DNA das células afetam um tecido ou um organismo inteiro. No exemplo a seguir, a tecnologia CRISPR foi usada para destruir o gene responsável pela cor preta do pelo dos camundongos. Estudos adicionais estão sendo feitos em outros animais, que serão úteis para criarmos modelos para doenças humanas, como em macacos. Esses sistemas podem ser utilizados para testar a aplicação dessa tecnologia em tecidos específicos, descobrindo como colocar a ferramenta CRISPR dentro das células. Também é necessário entender melhor como controlar a forma como o DNA é reparado após a ruptura, e também como limitar qualquer tipo de desvio do alvo, bem como os efeitos indesejados no uso dessa tecnologia. Também é necessário considerar que o CRISPR pode ser usado para melhoramento, inclusive nas criações de humanos projetados, e isso levanta uma série de questões éticas que devemos considerar com cuidado.
e pensar principalmente nos impactos que isso teria. Dentre essas questões éticas, vou citar apenas algumas para você pensar um pouquinho. Como a geração de descendentes viáveis poderia ser afetada? Como proceder quando o processo de edição não for bem sucedido? Qual é o limite entre correção terapêutica e melhoria? Bom, já deu para perceber que esse é um tema polêmico e que rende muito assunto dentro dessas questões éticas, não deu? Esses assuntos nós vamos discutir num próximo vídeo. Por hoje, gostaria de apresentar a vocês esse apanhado geral sobre a técnica e pontuar apenas essas questões éticas para reflexão. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Até a próxima!